A saúde é um direito fundamental previsto pela Constituição brasileira. No entanto, o racismo, as desigualdades socioeconômicas, étnico-raciais e diversos outros fatores contribuem de forma severa para que o acesso igualitário a uma saúde pública de qualidade não seja uma realidade para todos. E a população negra é inegavelmente atravessada e afetada por todas essas questões. Criada em 2009, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra nasceu através da luta e mobilização da sociedade civil. Uma lei que visa a promoção da equidade em saúde pública e a proteção dessa parcela da população que, por fatores diversos, demandam um olhar e cuidado específicos. Lei que, infelizmente, não é cumprida. Nós temos uma legislação e que ela não é cumprida e que as pessoas não se importam com isso. Então, ela nasceu para que estados e municípios pudessem compreender que a população negra precisa ser compreendida de outra forma. Por quê? Porque existem algumas doenças relativas a esse nicho de população, causada por questões étnicas mesmo. Outras são por questões de contexto social. E qual é esse contexto social? Um deles é o racismo institucional, que eleva essa população a uma condição de pobreza. Pobreza onde causa adoecimento, fome causa doenças. Então, tem que ter esse olhar pautado nessa política para você poder definir a ação dentro de uma OBS, Unidade Básica de Saúde. Ignoram, é uma política ignorada, é uma política desconhecida por muitos, e estamos falando de profissionais de saúde, estamos falando de gestoras, de gestores, né, estamos falando do sistema do SUS, né, como um todo, e é uma política exatamente que parte desse reconhecimento do racismo, ou seja, ela observa que o racismo ele impacta nas condições de vida, nas condições do viver, né, dos modos de vida e na morte, ou na forma como as pessoas morrem. Pretos, pardos, brancos, morrem de forma distinta. E a política ela faz esse reconhecimento, e é uma política que é desconhecida. E ao considerar o processo histórico de desenvolvimento do Brasil, percebe-se ainda mais a necessidade de se pensar a saúde da população negra. Preciso pensar no nosso país enquanto esse país extremamente desigual, né? De profundas, grandes vazios assistenciais, de grandes assimetrias, e pensar nesses aspectos enquanto um produto de nossa relação, né? De nosso processo histórico de desenvolvimento. Daí, quando a gente fala a respeito da saúde da população negra, a gente é preciso sim considerar o perfil de morbimortalidade dessa população, ou quando a gente pergunta qual é o perfil das pessoas internadas em manicômios, qual o perfil das pessoas encarceradas, ou qual o perfil das pessoas em situação de rua, necessariamente a gente vai ter aí um grande contingente de população negra. Então, são essas as pessoas que sofrem, que são vitimizadas historicamente, exatamente porque são marginalizadas historicamente. E todos esses fatores, eles impactam na saúde da população negra brasileira. A vulnerabilidade da população negra e a falta de aplicação das leis de proteção à saúde são evidentes em todas as etapas da vida, inclusive desde a gestação. Em 2019, o Ministério da Saúde apontava que 65% dos óbitos maternos foram de mulheres negras. Às vezes, as mulheres não conseguem fazer acompanhamento no pré-natal, porque o Brasil é diverso, o SUS também não existe de forma igual para todo mundo, né? Então, se a gente sabe que dentro de uma situação normal de gravidez, existe informações a partir de pesquisa científica que diz que a mulher negra tem maior propensão a desencadear um processo de eclampsia, porque a população negra tem tendência à pressão alta. E aí, o Ministério da Saúde estabelece um protocolo de que essas mulheres precisam fazer um mínimo de 8 consultas pré-natal, mas que a partir do 3º semestre precisa aferir a pressão dela, porque ela pode ter pressão alta e ela ir a óbito a criança. Então, eu te pergunto, por que justifica hoje a maioria das mortes maternas se darem por eclampsia? Então, isso a gente chama de descaso
do racismo institucional. Não que a pessoa fale, eu quero matar essa mulher, não é isso. Mas é que o fato dela não compreender que a política prevê que esse protocolo tem que ser diferenciado para essa população, porque se não observar esses elementos, ela pode ir a óbito. Dados de 2020 e 2021 demonstram um agravamento desta situação. Em decorrência da Covid-19, dentre os 1.204 óbitos maternos registrados, 56,2% correspondem às mulheres negras. Outro fator a ser considerado quando se fala em saúde da população negra diz respeito à violência sofrida por essas pessoas nas cidades brasileiras. O último Atlas da Violência, divulgado neste ano, revelou dados alarmantes. Entre os anos de 2009 e 2019, mais de 600 mil pessoas negras foram vítimas de homicídio no Brasil. Deste total, 53% eram jovens e adolescentes. Daí a gente tem dados alarmantes, né? Então, aumentou a violência nessa última, considerando a última a década analisada, então houve um aumento dos casos de homicídios, né, de violências contra os jovens, né, negros, e esse aumento de aproximadamente quase 12%, e entre os não negros houve uma redução, né? Então, o que está em questão? Nós estamos discutindo processos de morte, que são processos extremamente brutais, né? São preveníveis e são considerados evitáveis. Nós estamos falando de mortes prematuras de jovens negros. Enquanto os dados forem preocupantes e o racismo estrutural e institucional seguir dizimando vidas, a população negra brasileira precisará de ações afirmativas de reparação e proteção de suas vidas. Ações que visem, dentre outras coisas, a defesa do SUS, o Sistema Único de Saúde. Né, o SUS, que é uma política contra-hegemônica e é um sistema fabuloso de proteção social, o maior sistema, o maior patrimônio público, né? E exatamente um SUS mais efetivo e equânime, que vai fazer com que... E a implementação da política, que é uma questão, né, que não é uma questão técnica, mas é uma questão política também, que vai fazer com que a gente... defenda, né, a qualidade de vida, defenda o direito das pessoas negras de nascerem, de viverem, de morrerem com dignidade.